Bom dia, sou o professor Dr. Paula Materco, sou da Universidade Federal do Amapá. Hoje eu vou apresentar um tema aqui intitulado na avaliação dos parâmetros da variabilidade da frequência cardíaca em idosos com diabetes mellitus tipo 2, usando análise de componentes principais. Então, o envelhecimento é um processo intrínseco, um processo natural, caracterizado aí pela senescência. E quando há um processo de doença instalada, a gente leva para a senilidade, que é o caso da diabetes mellitus tipo 2, sendo uma doença crônica não transmissível, caracterizado pelo aumento da resistência à insulina e levando a um quadro de hiperglicemia. Essa hiperglicemia resulta numa doença denominada neuropatologia autonômica do diabetes, que leva à inflamação aos nervos, caracterizando um aumento da atividade simpática no sistema nervoso autonômico e, por outro lado, uma redução do sistema nervoso parasimpático. E com isso se dá um aumento da taquicardia, do aumento dos impulsos elétricos do coração. Então, para caracterizar a atividade elétrica do cardíaco, há uma regulação intrínseca. O coração é um marca-passo, ele recebe atividade elétrica no qual rítmica, involuntária, e se iniciando lá no nódulo do sino atrial, a contração do átrio, depois, posteriormente, há uma contração dos ventrículos. E aí caracterizando ali um sinal do eletrocardiograma, observando a onda P, o complexo QRS e a onda T. Vamos estudar especificamente a onda R. Essa onda R é caracterizada, o estudo dessa onda R, através dos intervalos, é a variabilidade da frequência cardíaca, no qual a gente observa cada intervalo entre uma onda R e outra. Quando há um aumento desse intervalo, a gente observa um quadro saudável. Quando há uma diminuição dessa variabilidade, há um quadro patogênico, patológico, uma diminuição da variabilidade da frequência cardíaca. E através desses parâmetros na variabilidade da frequência cardíaca, parâmetros estatísticos, matemáticos, através da média do intervalo RR, do dígito padrão, da raiz médica quadrática, o PNN 50, que é a proporção desses parâmetros que vão estar associados ao sistema autonômico, tanto parasimpático quanto simpático. E aí a ideia é estudar os parâmetros, utilizar uma técnica multivariada, baseada na análise de componente principal, até então não estudada para essa população, para essa análise. Então a ideia de resultar dessa análise multivariada, através dos parâmetros da variabilidade da frequência cardíaca, reduzir componentes principais para compactar dados, redução de dados, e aí observar através do alto valor e posteriormente do alto vetor em qual contribuição essas componentes vão resultar. Qual dos parâmetros, quais parâmetros e vai estar mais associada a esse tipo de componente. Então, baseado aqui no teste do cotovelo, a gente observa o número de componentes necessárias para fazer essa análise. E aí, o nosso objetivo desse estudo foi justamente, baseado nos parâmetros da variabilidade da frequência cardíaca do domínio do tempo, em idosas com diabetes mellitus, aplicar a análise componente principal. O estudo foi feito, foi realizado com uma amostra
de idosas, mulheres idosas em torno de 60 e 70 anos, tá? Todas com diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, e foram selecionados no programa de promoção de saúde, né, para pessoas com diabetes mellitus na MAP, na Unifato, né, localizada no estado do Amapá, na cidade de Macapá, no qual observou a média, né, em torno de 64 anos, uma estatura em torno de 151 centímetros e a massa corporal em torno de 63. Todas essas variáveis tiveram um comportamento normal, baseado no teste de Kolmogorov. Posteriormente foi feita a aquisição de sinais dos intervalos RR, baseado num monitor, né, um frequencímetro, caracterizado por V800, denominado ali V800, no qual foi feita a aquisição do sinal em 5 minutos em repouso. Posteriormente, o Bluetooth, né, captou o sinal. Abrimos um software para observar o tacograma dos intervalos RR. Posteriormente foi feita uma análise em MATLAB, no qual o programa SysNuCore foi feito toda uma análise desses parâmetros de domínio do tempo, tanto da média do intervalo RR, o CDNN, o PNN50 e o RMS-SD. Utilizamos depois a análise de componentes principais, né? No caso, baseado nessas componentes, né, observa se foi calculado o alto valor, né, composição de alto valores dos parâmetros da variabilidade da frequência cardíaca, e usou um biplot, um gráfico biplot, para observar como é que é esse comportamento nas componentes, como é que esses parâmetros ele tem maior contribuição para cada componente principal. E o resultado observou que, utilizando a técnica do componentes principais, observou que somente 2 componentes foram suficientes para resultar em 99,63% da variância total explicada das variáveis originais, e observou que tanto o RMSD, o CDNN teve maiores contribuições na primeira componente, e a média do intervalo RR maior contribuição na segunda componente, resultando em torno de 0,98. E já o PNN50 ele não teve grande contribuição nem na primeira nem na segunda componente. Isso observa, né, analisando o autovetor do média dos intervalos RR, agora relacionando o domínio da frequência, observa que há um aumento do espectro, né? Análise espectral aqui observando maior contribuição na banda de baixa frequência, caracterizando uma atividade simpática. Por outro lado, o CDNN e o RMS-SD demonstraram, né, grande pico de energia nas bandas de alta frequência, caracterizando uma atividade parasimpática, como observado em estudos anteriores. Então, o RMS-SD e o CDNN, né, são os parâmetros da variabilidade de frequência cardíaca que contribuíram tanto para a primeira componente, né, e já a média do intervalo RR, né, foi o parâmetro que contribuiu mais importante para a segunda componente. Então, ambas observaram contribuições tanto da atividade parasimpática quanto para a atividade simpática, né? Estão associados aos idosos com diabetes tipo 2, e a grande importância de fazer esse monitoramento baseado no estudo da variabilidade da frequência cardíaca, né? Nessa população, com um benefício, né, de monitoramento, ser uma análise não invasiva, né, e extremamente importante para acompanhamento dessa patologia que está associada à neuropatologia. Quero agradecer à FAPEAP
pelo suporte na pesquisa. Sem esse suporte não seria possível. E agradeço pela participação do Congresso